Olá pessoal, estamos aqui de volta para falar sobre circuitos RLC, tanto circuito RLC série como circuito RLC paralelo. Meu nome é Donizete. Se gostar do vídeo, dê um ok, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe para que outras pessoas que se interessam pelo assunto também possam ver esses vídeos. E se inscreva no canal para dar uma força para o nosso trabalho, que estamos aí com projetos de fazer vídeos diferentes, outros vídeos diferentes. Bom, iniciando pelo circuito RLC série, né? Nós temos aqui um gerador alimentando um circuito RLC série. Esse gerador vai aplicar uma tensão que, em função disso, vai circular uma corrente por todos os componentes, como eles estão em série. A corrente no gerador vai ser igual à corrente no resistor, que vai ser igual à corrente no capacitor, que vai ser igual à corrente no indutor. Essa corrente provoca uma queda de tensão no resistor, que eu vou chamar de VR, provoca também uma queda de tensão no capacitor, que eu vou chamar de VC, e também uma queda de tensão no indutor, que eu vou chamar de VL. Vamos fazer a representação vetorial, né, aqui nesse plano. E nós vamos colocar as correntes, né, como são todas iguais, em um mesmo vetor e tudo no ângulo zero. Bom, como eu coloquei todas as correntes aqui no ângulo zero, vamos começar pela tensão no resistor. A tensão no resistor está em fase com a corrente no resistor. Por quê? O resistor não defasa a corrente da tensão. Então eu vou ter aqui a minha tensão no resistor, também no ângulo zero. A tensão no indutor. A tensão no indutor, ela aparece primeiro, né, do que a corrente. Lembra lá da lei de Lenz, né? A tensão induzida, né, acaba provocando um retardamento na corrente no indutor. Então, a minha tensão no indutor está adiantada da corrente. A gente já viu anteriormente de 90 graus em outros vídeos, né? A minha tensão no capacitor. Lembra, o que aparece primeiro no capacitor é o que? A corrente nominal. A tensão aparece depois, o capacitor, depois de aplicada a tensão, ela vai carregando até chegar à tensão nominal. Então isso provoca um atraso da tensão em relação à corrente. Então a corrente do capacitor está aqui no ângulo zero, então a minha tensão no capacitor vai estar a menos 90 graus dessa corrente no capacitor. Bom, agora nós temos que fazer a soma vetorial desses três vetores. Vamos começar por esses vetores que estão em oposição, né? A soma vetorial desses resistores que estão em oposição é feita da seguinte maneira: eu desloco o vetor menor para a ponta do vetor maior. O que sobrar é o meu vetor resultante. Então está aqui o vetor resultante, VL menos VC. Agora eu vou fazer a soma vetorial dessa resultante com o vetor VR. Como é feito isso? Lembra que a gente faz uma paralela ao vetor VL menos VC pela ponta de VR e uma paralela pela ponta do vetor VL menos VC ao vetor paralelo ao vetor VR. A resultante vai sair do zero até atingir o cruzamento dessas duas paralelas. Então, aqui a minha resultante vai ser a tensão no gerador. Eu vou deslocar o meu vetor VL menos VC para cá, só para demonstrar que aqui nós temos um triângulo retângulo. Esse vetor não mudou de módulo nem de direção, tá? Então ele é o mesmo vetor que estava aqui, certo? Então, por Pitágoras, né? Por teorema de Pitágoras, eu tenho que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, VG ao quadrado vai ser igual a VL menos VC ao quadrado mais VR ao quadrado. Eu vou dividir todas as tensões pela corrente do gerador. Ah, mas vou dividir VR por IG? Por quê? IG é igual a IR, igual a IC, igual a IL. Certo? Então posso colocar qualquer uma das correntes aqui. Eu tenho que dividir por um valor idêntico, todas elas, né? Então a tensão VG dividido por IG vai me dar a impedância total Z. O meu VL dividido por IG vai me dar XL menos
Meu VC dividido por G vai me dar XC. Então, XL menos XC. E o VR dividido por IG vai ser igual à resistência, né? Lembrando que G é igual a IR, que é igual a IC, que é igual a IL. Ok? Muito bem. Também por Pitágoras eu tenho que Z ao quadrado vai ser igual a XL menos XC ao quadrado mais R ao quadrado. Eu tenho um ângulo formado pela resultante com o eixo horizontal, o eixo das abscissas, né? Então, vou precisar calcular esse ângulo. Como? Calculando arco tangente, que é tangente menos 1, arco tangente igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, VL menos VC, que é o oposto ao ângulo, o ângulo está aqui, oposto ao ângulo, tá? VL menos VC, certo? Dividido pelo cateto adjacente, que é o VR. Isso em função, o cálculo do ângulo em função das tensões, né? Mas posso calcular em função das impedâncias, né? Então, vou ter o quê? Cateto oposto, XL menos XC, e cateto adjacente, R. Então, arco tangente, XL menos XC sobre R. Isso em módulos, tá? Circuito RLC série, né? Não ver as potências no circuito RLC série, né? Vou transferir, vamos mostrar as potências que existem, né? Que é S, que é a potência aparente, dada em VA, volt ampere, é a potência total gerada. P é a potência ativa, dada em watts, que é a potência útil, aquela que realiza trabalho, né? Aquela que você usa para movimentar qualquer equipamento elétrico, eletrônico, né? QL é a potência reativa indutiva, dada em var. QC é a potência reativa capacitiva, dada em var, que essas duas são potências não úteis. Lembrando que aqui, anteriormente, no circuito RL e no circuito RC, a gente só via a potência reativa Q, né? Aqui já aparece QL e QC. Por quê? Porque nós temos L, que é a indutância, e C, que é a capacitância no circuito. Então já aparecem as duas potências aqui. Então vamos transferir agora o diagrama fasorial anterior, né, para cá. E a gente sabe que potência é tensão vezes corrente. Potência, tensão vezes corrente. E as correntes são idênticas, né? Então o que eu vou fazer? Vou multiplicar apenas por uma corrente. Então vou multiplicar por IG. Então VG vezes IG vai me dar a potência total gerada. VG vezes VR vezes IG vai me dar a potência ativa. E VL menos VC, IG vezes VL vai me dar QL. IG vezes VC vai me dar QC. Então, QL menos QC aqui, ok? Também posso dizer por Pitágoras, né, que S ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos catetos, que é QL menos VC ao quadrado, mais P ao quadrado. Vamos calcular as potências P e Q em função do ângulo. Então, P é igual à hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. P está aqui, né? Ele está no cateto, o cateto adjacente, né, ao ângulo. Então, é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. E o cateto oposto ao ângulo, né, que eu tenho aqui, que é QL menos QC, vai ser igual à potência aparente, a potência S, vezes, que é a hipotenusa, né, vezes o seno do ângulo. Por quê? A VL menos VC está na abertura do ângulo, né, no cateto oposto ao ângulo. Fator de potência, né? A gente já viu em outros vídeos, né? Por definição, é igual a cosseno φ. Certo? Então, fator de potência é cosseno φ. Cosseno φ igual a potência ativa sobre potência aparente. De onde que eu tirei isso? Daqui, ó, cosseno φ. O S está aqui multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Então, P sobre S igual a cosseno φ. Posso calcular o fator de potência também em função das tensões, né? Notem que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cateto adjacente, VR,
dividido pela hipotenusa, que é VG. Posso calcular em função das impedâncias também, né? Aqui seria o R, da impedância, o cateto adjacente, né? E a hipotenusa é a impedância total, que é Z. Então, R sobre Z. Circuito RLC paralelo. Bom, no caso aqui, eu vou aplicar uma tensão do gerador nos componentes em paralelo, né? Resistência, indutor e capacitor. Feito isso, eu tenho o quê? Eu vou ter uma corrente passando pelo gerador. Ao chegar nessa bifurcação, nesse nó, eu vou ter a divisão dessa corrente G em IR, passando pelo resistor, IL passando pelo indutor e C passando pelo capacitor. Outra coisa também que a gente vê é que as tensões vão ser as mesmas, estão tudo em paralelo. Então a VG vai ser igual a VR, que vai ser igual a VL, que vai ser igual a VC, né? Está aqui. E eu vou fazer a representação dessas tensões em um vetor só, aqui no ângulo zero. Feito isso, a minha tensão no resistor não defasa da corrente no resistor. Então, eu vou ter também a minha corrente aqui no ângulo zero, IR. A corrente no capacitor, ela aparece primeiro do que a tensão no capacitor, não é? Ela, corrente nominal para depois atingir tensão nominal. Então, ela está adiantada da tensão no capacitor. E a minha corrente está atrasada da minha tensão no indutor. Então, a corrente no indutor atrasada da tensão no indutor, porque o que aparece primeiro no indutor é a tensão, depois a corrente, então está atrasada. Do mesmo modo que nós fizemos no circuito de série, né? Vetores opostos, vou deslocar esse vetor aqui pela ponta do vetor maior. Poderia ser IL maior? Poderia, eu estou colocando aqui o IL como uma corrente menor, né? Mas vamos deslocar esse vetor pela ponta do vetor maior e a resultante vai ser o que sobrou do vetor maior. Então, IC menos IL. E agora a soma vetorial de IC menos IL com IR passa uma paralela ao vetor IC e IL pela ponta de IR e um vetor pela ponta de C menos IL paralelo ao vetor IR. A minha resultante vai partir do zero até o cruzamento dessas duas paralelas, que vai me dar a corrente no gerador, que é a resultante, né? Muito bem, vou deslocar esse vetor que continua com o mesmo sentido, o mesmo módulo, e C menos IL para cá, só para mostrar aqui que tem um triângulo retângulo, né? Então, se eu tenho um triângulo retângulo, por Pitágoras eu tenho que G, que é a hipotenusa, ao quadrado, igual a soma dos catetos ao quadrado, que é IC menos IL ao quadrado, mais IR ao quadrado. Eu tenho um ângulo formado com o eixo horizontal, né, que é formado com a resultante, né, e eu também posso calcular esse ângulo, né. Então, o arco tangente vai ser igual cateto oposto, que é IC menos IL, dividido pelo cateto adjacente, que é IR. Bom, nós vamos ver agora como se forma, né, a fórmula de Z, a fórmula da impedância total. Então, nós temos que IG ao quadrado é igual a IC menos IL ao quadrado mais R ao quadrado, né? VG vai ser igual a VR, vai ser igual a VL, vai ser igual a VC. E eu tenho que IG é VG sobre Z, IC é VC sobre XC, mas como VG é igual VC igual a VG, eu coloquei VG aqui. Do mesmo modo eu fiz aqui em L, que é VG sobre XL, seria VL aqui no lugar dele, né? Como são iguais, não tem problema. E R é igual a VG sobre R, que seria VR aqui no lugar de VG, ok? Pelo mesmo motivo. Então vamos lá, eu vou substituir IG ao quadrado. IG ao quadrado não é VG sobre Z? Então VG sobre Z ao quadrado. E C não é VG sobre XC? E L, VG sobre XL? Então, VG sobre XC menos VG sobre XL ao quadrado. Tá? Aí estou substituindo aqui. E agora IR ao quadrado, que é VG sobre R ao quadrado. Muito bem, eu vou achar o mínimo aqui, só aqui dentro desse parênteses, tá? Então vou ter VG sobre Z ao quadrado igual
Bom, meu MMC aqui vai ser XC vezes XL. Então, XC vezes XL dividido por XC vai dar XL. Então, VG vezes XL. XC vezes XL dividido por XL vai dar XC. Então, VG vezes XC. Dividido pelo mínimo, né? Que é XC vezes XL. Tudo isso ao quadrado. Mais VG sobre R ao quadrado. Bom, agora olha para você ver. Eu tenho VG aqui e tenho VG aqui. Vou colocar em evidência, né? Então, VG sobre Z ao quadrado igual a VG que multiplica XL menos XC sobre XC vezes XL. Tudo isso ao quadrado, mais VG sobre R ao quadrado. Eu agora vou retirar os parênteses, né? Então, numa divisão ao quadrado, eu vou ter o quadrado do numerador dividido pelo quadrado do denominador. Então, VG ao quadrado dividido por Z ao quadrado. Aqui eu vou ter o quê? VG ao quadrado. Na multiplicação, multiplicando aqui também, eu vou ter o quadrado de um vezes o quadrado do outro. Então, VG ao quadrado vezes XL menos XC ao quadrado sobre XL, XC ao quadrado vezes XL ao quadrado. Aqui também é a mesma coisa daqui, né? VG ao quadrado sobre R ao quadrado. Vou achar o mínimo do segundo membro, tá? Então, XC ao quadrado vezes XL ao quadrado vezes R ao quadrado. Eu vou ter VG ao quadrado dividido por Z ao quadrado aqui. O mínimo dividido por XC ao quadrado, XL ao quadrado, vai dar R, né? Então, VG ao quadrado, que multiplica XL menos XC ao quadrado, vezes R. Se eu pegar esse mínimo e dividir por R ao quadrado, vai dar VG ao quadrado vezes XC ao quadrado vezes XL ao quadrado. E o mínimo aqui embaixo, XC ao quadrado, XL ao quadrado, R ao quadrado, porque eu achei o mínimo só no segundo membro. Bom, vamos repetir essa forma do lado de cá, né, para a gente dar continuidade. Então, nós temos, VG ao quadrado sobre Z ao quadrado. Eu tenho VG ao quadrado aqui, também VG ao quadrado aqui, também vou colocar em evidência, tá? Então, VG ao quadrado em evidência vai ser igual a XL menos XC ao quadrado vezes R ao quadrado, mais XC ao quadrado vezes XL ao quadrado, fechou parênteses. Tirei o VG daqui e coloquei em evidência do lado de cá. Então, isso mais isso que sobrou aqui, dividido pelo mínimo, né? XC ao quadrado vezes XL ao quadrado, mais vezes R ao quadrado. Muito bem, eu tenho VG ao quadrado aqui, VG ao quadrado aqui. Vou passar VG ao quadrado para cá, dividindo. E repito o restante da fórmula. Continua a mesma coisa para cá, né? Então, VG, eu vou cortar com VG, VG ao quadrado, cortando com VG ao quadrado, eu vou ter 1 sobre Z ao quadrado igual XL menos XC ao quadrado, continua vezes R ao quadrado, repito todo o segundo membro, né? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, vou inverter as duas formas, tanto do primeiro membro como do segundo membro. Então vai passar o quê? Vai passar a ter Z ao quadrado sobre 1, XC ao quadrado vezes XL ao quadrado vezes R ao quadrado, sobre XL menos XC ao quadrado vezes R ao quadrado, mais XC ao quadrado vezes XL ao quadrado. Então eu inverti essas duas formas, né? Feito isso, a minha forma vai ficar da seguinte maneira, né? Z ao quadrado é mesmo, só tirei o 1zinho daqui, né? Então ficou Z ao quadrado igual ao restante repetido, ok? Agora eu vou achar raiz quadrada do primeiro membro e raiz quadrada do segundo membro. Não vai mudar nada a minha equação, né? Então, Z ao quadrado vai dar Z, que vai me dar a raiz quadrada de uma divisão, vai ser a raiz quadrada do numerador dividido pela raiz quadrada do denominador, né? Tá aqui, né? Certo? Agora eu vou tirar essa raiz de um produto de quadrados, né? Então, XC ao quadrado vezes XL ao quadrado vezes R ao quadrado vai ser a raiz de um multiplicado pela raiz de outro multiplicado pela raiz de outro, certo? Então, a raiz quadrada de C ao quadrado vai dar XC, raiz de XL ao quadrado vai dar XL, raiz de R ao quadrado vai dar R. Bom, como eu tenho uma soma, não tem como eu tirar essa raiz daqui.
Não tem como tirar, tá? Eu tenho uma soma dentro da raiz, não é? Aqui não é raiz de um produto, é raiz de uma soma. Então, isso aqui continua a mesma coisa. Então, a minha fórmula de Z, para mim calcular a impedância total, é R vezes XL vezes XC, dividido pela raiz quadrada de XL ao quadrado vezes XC ao quadrado, mais R ao quadrado, vezes XL menos XC ao quadrado. Muito bem, como eu desenvolvi a fórmula da impedância, eu tenho que a minha fórmula de calcular o ângulo é arco tangente igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, IC menos IL dividido por IR, não é? Muito bem, então nós temos lá que IC é igual a VC sobre XC, IL, VL sobre XL, IR, VR sobre R, e que VG igual a VR, igual a VL, igual a VC. Certo? Então, essas tensões é uma só, tá? Então, vamos lá. VC sobre XC, que é o IC, né? Menos IL, VL sobre XL, dividido por IR, IR é VR sobre R. Vou achar o mínimo aqui no numerador, levando em consideração a igualdade das tensões, né? Então, vou substituir todas as tensões somente por VG, né? Então, VG, XC vezes XL dividido por XC vai dar XL. Então, VG vezes XL. E aqui vai me dar VG vezes XC, porque o XL some, né? Então, fica dividido por XC vezes XL, que é o mínimo, né, do numerador aqui. E vou repetir embaixo VG sobre R, porque eu troquei apenas o VR pelo VG, porque são todos iguais, então vou deixar tudo em VG, para ficar mais fácil de visualizar. Muito bem. Olha, eu tenho VG aqui e VG de cá, então vou colocar em evidência. Então ficou VG que multiplica XL menos XC, né? Dividido por XL vezes XC e dividido de novo por VG sobre R. Uma fração sobre outra fração. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar, numa divisão de frações, eu inverto a fração que está no denominador, né? E multiplico pela fração que está no numerador. Então, R, VG vezes R, vezes XL menos XC. Está aqui, VG vezes R, que multiplica XL menos XC. E VG que multiplica XC, que multiplica XL. Ok? Olha, eu tenho VG aqui multiplicando e tenho VG aqui multiplicando. Então, posso eliminar. Então, o arco cuja tangente é R vezes XL menos XC, dividido por XC vezes XL vezes XC, em módulo, né? Então, essa é a minha outra fórmula para calcular o ângulo entre a resultante e o eixo horizontal. Potência agora no circuito paralelo, né? Do mesmo modo que eu mostrei lá anteriormente, a potência S é a potência aparente, dada em VA, volt ampere, que é a potência total gerada. A potência ativa é o P, que é dado em watts, que é a potência útil, né? Que realiza trabalho. E QL, potência reativa indutiva, dada em var. QC, potência reativa indutiva capacitiva, também dada em var, que são potências reativas, mas uma inversa da outra, né? Então, é potência não útil. Muito bem. Vou passar o diagrama faseológico para cá. E para mim transformar isso aqui em potência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter tensão, as tensões são todas iguais. E que a potência é tensão vezes a corrente. Então, eu tenho a corrente, né, em todos os vetores. Eu vou multiplicar pela tensão. Como as tensões são idênticas, né? Eu vou multiplicar por VG. Então, IG vezes VG vai me dar a potência aparente. IL menos IC menos IL vezes VG vai me dar VG vezes C, vai dar QC. VG vezes IL vai me dar QL. Então, QC menos QL. E a corrente no resistor vezes a tensão VG vai me dar a potência ativa. Feito isso, eu tenho aqui o diagrama das potências agora, né? Por Pitágoras, né? Eu posso dizer que o quadrado da hipotenusa, que é S,
Então, S ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, que é QC menos QL ao quadrado, mais P ao quadrado. Também posso calcular as potências em função do ângulo, né? Que a potência P vai ser, o P é o cateto adjacente. Então, vai ser hipotenusa vezes o cosseno do ângulo, né? Não está na abertura do ângulo. Então, P igual a S vezes cosseno do ângulo. E QC menos QL, né? Que é o cateto oposto ao ângulo, né? Vai ser a hipotenusa vezes o seno do ângulo. Então, S vezes o seno do ângulo. O fator de potência, a gente já viu, sempre vai ser o mesmo, né? Cosseno φ. E para me calcular o fator de potência aqui em função das potências, né? Continua a mesma coisa, que o S vai passar para cá, ele está multiplicando, passa para cá dividindo, então P dividido por S vai ser igual a cosseno φ. Também posso calcular o fator de potência em função das correntes, né? Eu tenho aqui que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente aqui, né, em função da corrente, não é o IR, e a corrente, a hipotenusa, que é a corrente total, não vai ser IG, então IR sobre G. Também posso calcular o fator de potência em função das impedâncias, né? Que eu tenho o R aqui, né? Dividido pela impedância total, que é o Z. Outra coisa é a seguinte, quando a gente associa resistor, capacitor e indutor, no caso aqui vamos falar dessa associação séria, né? Nós vamos ter um comportamento diferente para o XC em relação ao XL. O R não, continua a mesma coisa. Porque XC é 1 sobre 2π FC, XL é 2π FL. Então a frequência está aqui dividindo no XC e está aqui multiplicando no XL. O que eu quero dizer com isso? Olha para você ver. À medida que eu vou aumentando a frequência está aumentando para cá. O meu XC vai diminuindo e o meu XL vai aumentando, certo? No circuito série, a impedância total será sempre maior do que a maior impedância da associação. Eu estou diminuindo isso. Onde que eu vou ter a mínima impedância aqui? Quando os dois resistores, quando o XC for igual a XL, né? Então, quando um começa a aumentar e o outro um diminui e o outro começa a aumentar, eu já começo a ter a soma das duas. Né? Então, a menor soma aqui vai ser quando o XC for exatamente igual a XL. Vamos notar isso aqui, deslocando essa curva de XL para cá. Olha o que aconteceu. Num circuito série, tá? Aqui, nesse ponto, onde XL é igual a XC, onde eu tenho a mínima impedância, vai me dar uma frequência que eu vou chamar de frequência de ressonância. Que a fórmula da frequência de ressonância aqui, a gente vai ver no finalzinho, para chegar nessa fórmula, vai ser igual a 1 sobre 2π raiz de LVC. Tá? Também eu digo o seguinte, que nesse ponto, nas impedâncias, Z vai ser igual a R, XL igual a XC. Tá? Nesse ponto aqui, certo? Então, a minha curva de passagem vai ser essa aqui, porque quando eu atinjo o menor valor, que é XL igual a XC, o outro começa a aumentar. Então, como está em série, né, passa a curva de passagem ser exatamente essa aqui. Vamos ver no circuito ressonante série a relação de impedância e corrente, né? Eu tenho que, para cá, o meu circuito é capacitivo. Lembra que o capacitor vai diminuindo com a frequência? E o meu indutor vai aumentando. Então, para cá eu tenho um circuito indutivo. Capacitivo para lá, até a frequência de ressonância. A partir da frequência de ressonância, o meu circuito passa a ser indutivo. Aqui está a curva da corrente, né? Que a corrente no circuito ressonante série, ela é máxima, é VG sobre R, né? Na frequência de ressonância, né? Aqui na curva de impedância, a impedância é mínima na frequência de ressonância e a corrente é máxima na frequência de ressonância, certo? No circuito RLC paralelo, o comportamento dos dois é o mesmo do circuito série, só com a diferença, eles estão em paralelo, né? Então está lá a forma,
olha aí, meu XC diminuindo em relação com o aumento da frequência, e com o aumento da frequência eu tenho um aumento do XL. No circuito paralelo, a impedância total será sempre menor do que a menor impedância da associação, certo? Feito isso, vamos deslocar essa curva de XL para cá, né? Aqui nós vamos ter a frequência de ressonância, continua no circuito paralelo a mesma coisa. Aqui continua Z igual a R, XC igual a XL, a mesma coisa, né? Quando os dois forem iguais, eu vou ter o máximo, né? O máximo de corrente circulando por ele, tá? Então, quando um começa a aumentar, a minha relação paralela, que é a mesma quando eu trato de XC e XL, é a mesma coisa de eu calcular resistor em paralelo, certo? É 1 vezes o outro dividido pela soma dos dois, né? Então, eu tenho que a minha curva de passagem já vai ser aqui embaixo. Olha para você ver, eu tenho a minha impedância total está aumentando até atingir um máximo onde XC igual a XL. Por quê? Porque o outro começou a diminuir. Quando o outro começou a diminuir, né? Como a impedância em paralelo resultante é menor do que a menor impedância da associação, então a minha curva de passagem num circuito paralelo vai ser essa curva aqui embaixo. Muito bem, vamos ver agora a relação de impedância com corrente, né? Nós vamos ter aqui a frequência de ressonância, XC igual a XL aqui na frequência de ressonância, Z igual a R, né? Para cá, olha para você ver, na curva, a minha frequência começa a cair quando? No XC, certo? Quando eu aumento a frequência no XC, o meu XC cai. Então, o meu circuito para cá é capacitivo. Consequentemente, meu circuito para cá é indutivo, certo? A minha impedância aumenta com o aumento da frequência. E a corrente, ela vai ser mínima. Como eu vou ter uma impedância máxima aqui, né? A minha corrente vai ser mínima. Quer ver? Ó, a impedância é máxima em F0, né? Tá aqui máxima. Se a impedância é máxima em F0, a minha corrente vai ser mínima nessa frequência de ressonância. Eu falo F0 chamando F0 de frequência de ressonância. Bom, vamos desenvolver agora a fórmula lá, né, da frequência de ressonância. Na frequência de ressonância, nós temos que XC é igual a XL, está aqui. E F é igual a F0. Então, tanto para XC como para XL, F é igual a F0. Então, vamos ver a fórmula de XL, está aqui, 2π F0 vezes L. E XC, 1 sobre 2π F0 XC. Lembra? F é igual a F0. Então está aqui as duas. Vou passar esse 2π para o segundo membro. Está multiplicando, passa para cá dividindo. Vou passar o L que está aqui multiplicando para o segundo membro. Vai passar para cá dividindo. O F está aqui dividindo. Vai passar para lá multiplicando. Então vou ter o quê? F0 vezes F0 igual a 1 sobre 2π vezes 2π vezes L vezes C. Então, F vezes F0 vai dar F ao quadrado. 2π vezes 2π vai dar 2π ao quadrado. E o L e o C continuam. Então, eu tenho, olha aí, F0 ao quadrado igual a 1 sobre 2π ao quadrado vezes LC. Vou achar a raiz dos dois membros. Raiz de F0 vai dar F0 ao quadrado vai dar F0. Raiz de uma divisão vai dar a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Raiz de 1 é 1. Raiz aqui é uma multiplicação, então eu posso tirar a raiz de todos eles, né? Então, na verdade, vai ficar, como não tem, como tirar a raiz de L simples, se fosse ao quadrado eu tiraria, mas não, como não está, então continua. Então, eu vou ter raiz quadrada de 2π ao quadrado vai dar 2π. Raiz quadrada de LC vai dar raiz de LC. Então, F0 vai ser 1 sobre 2π, raiz de LC, que é aquela fórmula que eu mostrei anteriormente para vocês. A frequência de ressonância é igual para o circuito RLC série e para o circuito RLC paralelo. Bom, no próximo vídeo nós vamos ver fator de potência, né, correção de fator de potência. Nós vamos dar um exemplo, né, e vamos tentar fazer a correção do fator de potência. Eu quero convidar a todos para visitar o nosso canal, né, que é o canal @eletrotécnico. Se você não conseguir
pelo canal @eletrotécnico, digite o endereço que está aí abaixo, respeitando aqui, né, as letras minúscula, maiúscula, inclusive esse underline aqui, tá? Vocês vão ter acesso a todos os vídeos que a gente postou até hoje, como circuito, análise de circuito em corrente contínua e análise de circuito em corrente alternada, tá? Até o momento, né? Tá aí a minha apresentação e eu quero agradecer a todos por ter assistido o vídeo até o final e até o próximo vídeo. Muito obrigado.